Olá pessoal, Luiz Rainato, vamos iniciar uma série de vídeos aí sobre o imposto de renda, né? Já iniciamos, né? Agora a gente vai fazer uma série de vídeos na prática, de como você vai fazer na sua declaração efetivamente. Então vamos iniciar aí. O primeiro vídeo que a gente vai mostrar na prática é o ganho de capital, explicar o que é esse ganho, porque o ganho de capital é uma coisa que ocorre durante o ano, sempre do ano anterior, e você traz essa informação para o seu imposto de renda, então a gente vai iniciar por ele. E na prática vamos fazer alguns vídeos como qual que é as informações cadastrais que eu tenho que preencher, rendimentos isentos, tributáveis, meus bens e direitos, dívidas, quero fazer uma doação, recebi uma herança, então como eu faço isso no imposto de renda? Quero fazer uma doação direta aí ao Estatuto Criança e Adolescente, ao Fundo do Idoso, como eu vou fazer isso? Então, na prática, vamos te mostrar isso em vídeos que vão ser divulgados aí no nosso canal. Então, não se esqueça, se inscreve no canal para acompanhar nossos vídeos e ver na prática como você vai facilitar seu imposto de renda. E na dúvida, procure um contador. Então, nessa série de vídeos, o primeiro tema que a gente vai falar é o ganho de capital. O que seria esse ganho de capital, o famoso GCAP, né? Então, nada mais é que a gente vai demonstrar o que você tem que fazer no dia a dia aí, se você tiver a venda de um bem, seja ele um imóvel, um móvel, uma participação societária. Então a gente vai demonstrar como que você deve fazer isso, porque tudo isso você tem que muitas vezes recolher o imposto, tá? Então a gente vai mostrar desde quando você tem que recolher as situações que você também tem isenção. Como a gente vai fazer isso para facilitar aí seu dia a dia? Vou mostrar na prática, no programa do ganho de capital, como você faz isso, tá? Mas o que seria esse ganho de capital? Então eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma casa, um apartamento, eu comprei ele lá 10 anos atrás. Então imagine que há 10 anos atrás você comprou esse bem lá, seja por 100 mil reais. E hoje, pela valorização que ele teve, você está vendendo a 500 mil reais. Então imagine que você está tendo um lucro aí de 400 mil reais. Esse lucro, a Receita Federal ela te cobra um imposto de 15%. Pô, Luiz, 15% sobre o lucro. Porém, existem algumas regras de redução, existem algumas regras que você vai deduzir. Putz, eu vendi esse imóvel, eu paguei a comissão lá para o meu corretor de imóveis. Então essa comissão você deduz também desse ganho. E o que acontece quando a gente fala de ganho de capital? Eu vendi um imóvel, recebi esse imóvel, o valor desse imóvel, eu tenho 30 dias, ou seja, tenho até o último dia do mês seguinte para efetuar esse pagamento. Então, muitas vezes o que acontece? O pessoal deixa para o imposto, chega na época do imposto de renda, a gente vai ver, muitas vezes chega aqui no nosso escritório que, putz, eu vendi uma casa lá no mês de janeiro do ano passado, um ano atrás. O que ocorreu? Multa e juros aí sobre esse imposto que você não recolheu. Então, vamos mostrar na prática como você consegue economizar imposto, utilizando da melhor estratégia possível dentro da legalidade e como preencher corretamente a declaração para que você não pague nada mais. Outro aí dentro do ganho de capital a gente tem uma série de situações que podem envolver, tá? O que era muito comum também, que aconteceu bastante agora aí com essa demanda que a gente teve do famoso veículo usado. Eu comprei um veículo usado, ele valorizou. Dependendo do valor desse bem, você também tem que pagar o ganho de capital sobre o lucro que você teve nesse veículo. Dentre outras situações, olha, outra situação bem comum, herança. Então, o que a gente chama de causa-mortes. Vamos pensar, a pessoa que faleceu, tem todos os bens declarados na declaração a valor histórico, né, pelo custo que ela teve de aquisição, e hoje ela está passando por herdeiro. O que acontece? Muitas vezes você passa esse valor pelo valor presente, atualizado. Então a Receita cobra também esse imposto de renda nessa situação, que é do ganho de capital, porque quem está recebendo já vai estar recebendo com o valor atualizado. Então, se essa pessoa fizer uma venda desse imóvel atualizado, um exemplo de imóvel, ela não vai ter ganho, muitas vezes ela não vai ter ganho de capital porque ela já recebeu com o valor atualizado. Então a Receita Federal cobra aqui na transmissão dessa herança também. Então a gente vai mostrar esses cenários e como que você vai ter as isenções que a lei permite. Então a gente tem isenções. Se você vender um imóvel residencial ou for comprar um outro imóvel residencial em até 6 meses. Então a gente tem algumas situações que você pode aí economizar um dinheiro. Então acompanhe nossos vídeos. Agora eu vou mostrar aqui na prática como você faz. Então acompanhe aqui que eu vou compartilhar minha tela com vocês do GCAP, do ganho de capital. E aí você vai vendo cada situação, eu vou tentar demonstrar as principais situações. Então agora eu vou iniciar aqui a demonstração do programa de ganho de capital, tá? Então eu já instalei na minha máquina aqui o GCAP 2024, mas ele é igual aí para quem precisar fazer o
ganho de capital referente a 2023, tá? Então, basicamente, a primeira coisa que você vai vir aqui é criar um novo demonstrativo. Então, ele vai te pedir um CPF, eu vou colocar um CPF teste aqui e colocar o nome. Então, como ele é um programa de 2024, ele traz as apurações aqui de 2024. Então, ele cria um demonstrativo. Quando ele cria esse demonstrativo, ele tem uma ficha aqui que ele chama ficha demonstrativos. O que ele faz? É a identificação e quais situações você pode ter aí uma apuração de ganho de capital. Então, você tem os bens imóveis, bens e direitos móveis, participações societárias, moeda em espécies, você pode ter ganho, né? E a consolidação geral. Então eu vou dar um exemplo mais comum aqui, que são os bens imóveis. Nos bens imóveis, ele abre aqui a telinha, você vai preencher do que é que você está fazendo, tá? Então, o que eu estou vendendo? Ele pede uma especificação, olha, estou vendendo uma casa, tá? Todos os campos aqui que ele indica como indica que é obrigatório, que você deve preencher para poder finalizar, tá? No nosso caso aqui, como é um exemplo, eu vou pular essa parte aqui. Então aqui a gente entra na parte da aquisição. Data da aquisição é a data da compra, é o que vai determinar aí o valor do seu imposto, né? Efetivamente. Então a gente tem algumas situações bem específicas quanto à data de aquisição. Uma delas, se esse imóvel foi comprado antes de 1969, ele está isento aí do ganho de capital, tá? Mas vou fazer um outro exemplo aqui. Então vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Comprei um imóvel aqui em 1 de vamos colocar aqui 2010. E aí ele pergunta se houve no imóvel alienado, edificação, ampliação, reforma, ou trata-se de imóvel adquirido em partes em datas diferentes. Por que essa pergunta aqui? Porque um imóvel, quando você compra ele tem um custo que a gente chama de custo de aquisição, que é a data que efetivamente você comprou ele, que vai ser o custo aqui para o ganho de capital. Então eu comprei ele por 100 mil, estou vendendo por 500, estou tendo um ganho de 400. Só que o imóvel, a valorização permitida nele é se você fizer alguma edificação, alguma ampliação, alguma reforma, ele pode ter aumentado o valor. Só que esse aumento de valor dele pode ter sido em uma época diferente. Então ele pergunta aqui para você, sim ou não? Se sim, você tem que informar efetivamente aqui quanto que foi essa data para o custo final. Se não, se é um imóvel que você comprou, não mudou o valor dele desde a data de aquisição, é não. Então ele vai te perguntar o custo de aquisição. Então vamos dar nesse exemplo aqui. O custo de aquisição dele à época aqui foi 100 mil reais. Ok, eu vou para a tela seguinte. Qual que é a tela seguinte? Adquirentes. Quem que comprou isso de você? Você vai ter que informar o CPF e o nome da pessoa para essa informação aqui. E aí, efetivamente, o tipo de operação, tá? Então, aqui a natureza é o tipo de operação que você fez. E observe que aqui o ganho de capital a gente tem uma série de natureza, ó, venda, desapropriação. Desapropriação. Por que tem desapropriação? Porque eu posso ter um imóvel desapropriado, um órgão público, por algum motivo, que o valor da desapropriação é maior que o meu custo de aquisição. Então, eu também tenho que efetivamente apurar o ganho de capital. Então, ele tem mais diversas aqui, tá? Ele tem aqui um exemplo, promessa de compra e venda, procuração, transmissão de causa-mortes, que é o caso bem típico aqui do falecimento, né? Então, transmissão de causa-mortes, que é falecimento, quais são os dados que eu tenho? Ou é decisão judicial, que é o juiz que define lá o inventário, ou é uma escritura pública, que é o inventário feito em cartório, tá? Então, mas no nosso caso aqui, a gente vai trabalhar aqui com um exemplo de venda. Então, eu fiz venda. E aí começam as primeiras perguntas. A alienação foi a prazo ou a prestação? Sim ou não? Ou seja, essa venda que eu fiz, eu recebi ela parcelada? Se eu recebi a parcelada, eu ponho que sim. Por quê? Se eu tiver um ganho de capital e tiver imposto a recolher, eu vou pagar conforme o recebimento das parcelas. Porque eu posso vender um bem hoje, é bem comum, né? E o comprador aí me pagar, um exemplo, ele pode me dar um sinal e depois efetivamente fazer o pagamento de um financiamento que muitas vezes ocorre 1-2 meses depois, aí depende muito, ou ele comprou isso daqui parcelado e eu vou receber o parcelado, então eu posso fazer a apuração do imposto parcelado também. Então no nosso caso aqui, a alienação foi a prazo de prestação, vou colocar não, tá? Só nesse primeiro exemplo. Qual que é a data da alienação? Então vou colocar aqui a data da alienação, olha, eu vendi, agora, em 1/3/2024 eu vendi esse imóvel. Pô, legal, vendeu por quanto? Olha, eu vendi esse imóvel aqui por 530 mil reais. 530 mil reais? Pô, legal. Qual que é o custo de corretagem que eu tenho desse imóvel?
Então, se eu tiver um corretor aqui que vendeu esse imóvel, intermediou essa venda, eu posso informar aqui o custo de corretagem, porque esse custo de corretagem ele vai abater aqui da minha base para mim pagar o imposto, tá? Ele deduz aqui do ganho de capital. Então, paguei 30 mil reais aqui como exemplo desse custo de corretagem. Já houve alienação parcial, porque eu posso ter vendido partes desse imóvel já, em outro momento. Nesse caso, estou vendendo imóvel integralmente? Não. Aí ele vem para as perguntas, tá? O imóvel objeto dessa alienação é residencial? Sim ou não? Sim, ele vai abrir as demais questões aqui, tá? Então, não, ele não abre nenhuma pergunta. Por que ele faz esse tipo de pergunta aqui? Só para vocês entenderem. Quando a gente tem um imóvel que ele é residencial e que eu vendo ele, a lei permite que se eu quiser utilizar o dinheiro da venda desse imóvel residencial, desde que seja residencial, e seja uma operação só a cada 5 anos, eu posso comprar um outro imóvel ou outros imóveis desde que sejam residencial, e não, aí nesse caso não há o que falar em apuração de ganho de capital, tá? Então vou dar um exemplo aqui, ele vai fazer as perguntas, ó, o imóvel objeto dessa alienação é residencial? Então ele te fala que a lei prevê a possibilidade aqui da isenção do imposto de renda, né, tudo mais, e ele já te orienta também, tá? E aí ele vai te fazer as perguntas aqui. Ó, por favor, indique em que situação você se enquadra. Pretende adquirir outro imóvel residencial até 180 dias. Se você marcar essa opção, o que ele faz? Ele pergunta qual o valor aplicado na aquisição de imóveis residencial localizado no país. Por quê? Só vale para imóveis localizados no país. Eu vou aplicar toda a venda em outro imóvel ou eu vou aplicar parcialmente? Se eu aplicar parcialmente, ele entra com outra condição. Por quê? Eu tenho que informar o valor que eu vou aplicar parcialmente, porque da diferença pode ser que eu tenha um ganho de capital a pagar. Ou não, eu vou colocar total. Se eu colocar total, o que ele vai fazer? Ele entende que os 500 mil líquido, porque eu falei que eu vendi por 530 e tinha 30 de comissão, então ele entende que sobrou 500 mil. Eu vou utilizar para comprar um outro imóvel, então ele automaticamente já entende esse valor. Ou eu posso vir, ó, não adquiri outro imóvel residencial, nem tive a intenção de fazê-lo em até 180 dias. Tá? Ok, vou informar. E aqui ele não vai abrir essa opção. E tem uma outra opção, ó, pretendi adquirir outro imóvel residencial em até 180 dias contados, mas não fiz nesse prazo. Por que essa pergunta aqui, tá? Essa pergunta é bem interessante, porque muitas vezes você fala, pô, eu vou usar o dinheiro para comprar outro imóvel. E passam-se os 180 dias, os 6 meses você não consegue. Então, o que você tem que fazer? Passou 180 dias, não conseguiu comprar o imóvel, você perde o direito. Mas aí você tem 30 dias, após 180 dias, para efetuar o pagamento do ganho de capital sem multa, mas porém com juros de todo o período. Tá? E se passar os 180 dias mais esses 30 dias, efetivamente você vai pagar o ganho de capital com juros e multa, tá? Porque vai estar em atraso. E aí ele já utilizei esse benefício em período inferior a 5 anos, ou seja, eu já vendi um outro imóvel residencial e já utilizei esse benefício, ou seja, você só pode utilizar esse benefício uma única e exclusiva vez, ou não desejo utilizar esse benefício na alienação ou não cumpro os requisitos. Uma das opções aqui você selecionar. Eu vou colocar que eu não desejo utilizar esse benefício nesse momento. Então ele vai aqui para apuração do ganho de capital. O que o sistema faz do governo automaticamente, tá? Ele verifica quanto escorre o valor da alienação, 530 mil, custo de corretagem, 30 mil, valor líquido da alienação, 500 mil. Então ele está entendendo que eu ganhei 500 mil. Custo de aquisição, eu informei lá no início que era 100 mil. Ganho de capital, 400 mil. Então eu tive um ganho de 400 mil. O que ele faz? Aí tem algumas reduções que ele faz conforme as leis que foram no tempo. E ele apura o ganho de capital que eu tive. Automaticamente essa apuração ele traz aqui para cálculo do imposto. Então ele fala, ganho de capital, então tá dizendo, ele entende que eu tive um ganho de 220 mil em relação ao tempo de imóvel, mais a alíquota do imposto 15 mil e eu teria um imposto devido de 33 mil a ser pago. E aí, então automaticamente já está feito o ganho de capital aqui. Eu teria a opção, esse ganho de capital ele não é transmitido, tá? O que você faz? Vou mostrar aqui para vocês. Depois apurou, você tem a opção aqui de imprimir o DARF, a guia para recolhimento, né? E efetuar o pagamento no prazo devido. E aqui ele te dá uma consolidação das informações que ele apurou do ganho de capital. Feito isso, você tem aqui a opção em demonstrativo de imprimir o relatório que você preencheu e imprimir o DARF para pagamento. Opa, legal, já fiz, tá ok, faço o pagamento do DARF.
30 dias, né? Então, se eu recebi agora um exemplo no nosso caso aqui que a gente está fazendo agora, eu recebi agora no mês de março, então no mês de abril efetivamente eu tenho que fazer esse pagamento. E eu tenho uma opção aqui, ó, no próprio GCAP eu tenho uma opção que chama exportar para o imposto de renda 2025. Por que 2025? Eu estou fazendo um exemplo no aplicativo do ganho de capital 2024 e você vai conseguir efetivamente exportar para a próxima declaração do próximo ano. Então, se eu for fazer a declaração agora de 2024, eu tenho que usar o GCAP de 2023. E aí tem que tomar cuidado que você pode estar com esse imposto em atraso se for referente a 2023, tá? E aí um outro exemplo aqui que eu dou para vocês é a questão de, deixa eu mudar aqui, da operação, valor da alienação. Então a gente tem uma outra regra também, que a lei fala também aí no ganho de capital. Se você tiver um único imóvel vendido por até 440 mil sem que tenha realizado nenhuma venda aí semelhante nos últimos 5 anos, você também vai ter isenção. Então automaticamente se eu informar aqui, ó, que eu vendi um imóvel aqui por 440 mil, vou até zerar o custo de corretagem, tá? É residencial? Sim. O imóvel objeto... não, aqui aqui é outra pergunta, tá? Porque ele é o único imóvel residencial que eu disse, né? Então, você possui outro imóvel individual, em comunhão? Não possui. E aí ele vai te perguntar, nos últimos 5 anos, você efetuou alguma alienação de imóveis? Que é aquela regra, só posso efetuar uma única vez isso. Não? Ok. Então o que ele vai te dizer? Aqui a apuração, ele vai fazer a apuração para você e o cálculo do imposto. Automaticamente ele zera esse imposto. Não tem imposto para recolher, eu vou precisar declarar alguma coisa? Sim. No próximo ano você vai precisar importar esse ganho de capital na sua declaração do imposto de renda pessoa física, tá? Então o sistema ele é preparado aqui pelo governo, com base nas perguntas que ele te fizer, você consegue preencher e ele apura corretamente se o imposto é devido ou não. Então do ganho de capital era uma breve demonstração aqui, né? E que eu posso ter a mesma situação com bens móveis aqui, vendi um carro, tive um ganho, se eu tenho direito a apurar ou não, porque uma das situações aqui do bem, vamos pensar no ganho de capital, se for qualquer bens acima de 35 mil e tiver ganho, pode ser que eu tenha imposto a pagar. Então outros bens e direitos até 35 mil está isento também. E quando a gente... e é uma pergunta bem frequente. Luiz, mas a Receita tem conhecimento aqui de operações que eu fiz, vendi um imóvel? Olha, como que funciona muitas vezes? Muitas vezes não funciona. Levei a registro um imóvel, fiz lá a escritura, o cartório informa a Receita Federal todas as informações da operação através de uma declaração que chama DOI, Declaração de Operações Imobiliárias, né? E essa declaração, a Receita tem informação então de que foi concretizada uma operação aqui de compra e venda de um imóvel e está registrado no cartório. Então ela sabe se você vendeu um imóvel ou não, tá? Então pessoal, por hoje ganho de capital é isso, né? Tiverem qualquer dúvida, comente aí que a gente vai respondendo na maneira do possível. Não se esquece aí de curtir nosso canal, dar aquele like, se inscrever para receber as atualizações e até o próximo vídeo.